Sequência aqui ao nosso tanto de aprendizado, a gente vai falar sobre algo que até já tratei não faz muito tempo, que é a situação das crianças diante de um divórcio, né? E a gente sabe, inclusive a profissional que conversou com a gente falou que é comprovada a maior dor que a criança pode sentir. E o abalo psicológico realmente pode ser muito grande. Tanto para criança quanto para adolescente. Sabe que até adultos sofrem quando os pais resolvem se separar. Agora, hoje a gente vai falar de algo que ainda é pior, que é pós-separação, pós-divórcio, a alienação parental. Não sei se você sabe o que é alienação parental, mas a gente sabe muito bem o que é quando um pai coloca o filho contra a mãe ou a mãe coloca o filho contra o pai. Agora, imagina isso ainda num nível maior. Então, a gente vai falar sobre esse comportamento e o quanto ele pode prejudicar os seus filhos, tá bom? Quais são as consequências a curto, médio e longo prazo. E eu recebo hoje a psicóloga especialista em divórcios, doutora Sônia Portes. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigada. Uma alegria te receber. E eu fico contente porque, quem sabe, a gente desperta aí um pouco mais de lucidez. Eu digo lucidez porque eu acredito que nesse momento é tanta dor que envolve o casal e às vezes uma das partes está tão machucada que ela talvez nem faça de caso pensado, mas é envolvida na própria dor, talvez por ter sido trocada, por ter sido deixada, né? É isso mesmo, Cláudia. Então, essa dor emocional, dos adultos, ela reflete nas crianças. E por que as crianças sofrem tanto? O adulto, ele tem uma previsão do que vai acontecer no futuro dele. Eu vou morar em tal casa, eu vou fazer tal coisa da minha vida. Ele faz essas projeções. A criança não sabe. Então, é instituída no coraçãozinho dela uma ansiedade. Tipo, como vai ficar a minha vida? Onde meu pai vai? Para onde a minha mãe vai? Como vai ficar a nossa casa? E isso afeta tanto a criança que ela tende a se fechar ali no mundinho dela e ela não tem repertório emocional para descrever o que ela está sentindo, mas ela sente. Então, a criança, ela entra num estado de angústia, de ansiedade e de isolamento, porque ela não consegue compartilhar o que ela está sentindo, porque ela não consegue dar nome ao que ela está sentindo. E eu sempre digo que a gente precisa cuidar das crianças, porque esse silêncio pode parecer algo saudável, mas não é. E aí a criança, nesse silêncio, nesse isolamento, ela vai apresentando ali alguns sintomas, alguns comportamentos que os pais precisam estar muito atentos e se vigiar. Eu digo que a criança é como se fosse um torcedor no estádio de futebol, Cláudia. Eu não entendo quase nada de futebol, tá? Mas ela tá ali torcendo para que os dois times possam ganhar. E a criança, quando ela percebe que o adulto está em sofrimento, ela tende a querer se colocar no lugar do adulto. E quando eu inconscientemente tento tirar a sua dor, me colocando no seu lugar, eu deixo de viver a minha infância. Eu deixo de viver o meu momento. Eu deixo de viver a alegria da infância porque eu estou preocupada demais com a dor que os adultos estão ali experimentando. Então, é muito importante que as famílias cuidem, sim, da sua saúde emocional, tomem cuidado, sim, principalmente com os conflitos que que vão acontecer com o ex ou com a ex, porque a criança está ali assistindo tudo isso. Então, ela fica muito angustiada com essas discussões, com essas brigas, com esses conflitos, mesmo após divórcio. Então, a gente precisa cuidar, sim, com muita atenção das crianças. Eu imagino assim, né? O divórcio já é traumático. A criança se refaz, talvez, muito lá na frente, com muita dificuldade. Mas, normalmente, ainda vem essa questão que é a alienação parental, quer dizer, que é um dos dois ou os dois tentando pegar a criança para si, emocionalmente falando, né? A alienação parental é mais comum do que a gente possa imaginar, tá, Cláudia? E a alienação parental, ela pode acontecer no divórcio, no casamento, não só contra os pais, mas contra as famílias das crianças. Ai, você é mentirosa como a família do seu pai. Ai, o seu avô é preguiçoso. Ai, o seu avô não faz nada direito. Toda vez que a gente está diminuindo a imagem de algum parente dessa criança,
a gente está cometendo uma alienação parental. E aí você vai me perguntar, por quê? Porque eu preciso ter a minha impressão do meu avô. Eu não posso ter esse rótulo de que o meu avô é chato, de que o meu avô é desorganizado, de que o meu avô não faça coisas. E a gente faz isso o tempo todo, a gente está o tempo todo julgando o comportamento das pessoas, principalmente com essa questão da intimidade, né? Ah, eu sou íntima, então eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser aqui dentro dessa casa. E não, a gente precisa tomar esse cuidado, porque eu vou entendendo que o meu avô é uma pessoa preguiçosa, então meu avô é preguiçoso, meu avô não faz as coisas porque ele é preguiçoso. Com o divórcio isso fica mais complicado, porque aí eu já me separei dessa pessoa, não quero ter mais contato com ela. E as coisas que ela faz continuam me incomodando, e as coisas que ela não faz continuam incomodando. Eu preciso ter muito domínio próprio, eu preciso ter muito autocontrole, eu preciso ter muita inteligência emocional para estar atenta e perceber que, olha, tem uma criança escutando tudo isso aqui. E eu estou falando do pai dela. E quando eu estou falando do pai ou da mãe, eu estou falando de metade de você. Então, brincando um pouquinho, né? Eu posso falar mal da minha família. Mas se alguém falar mal da minha família, isso te machuca, isso te fere. E quando você está falando mal do pai ou da mãe, você está de alguma forma dizendo que você não gosta de metade de mim. Ah, então você não gosta de metade de mim. Porque eu pareço tanto com meu pai, você não suporta o meu pai, eu devo ser fruto de um erro. Olha que pesado isso, Cláudia, que pesado isso. Ai, Sônia, como que a gente conserta, como é que a gente melhora isso? Dizendo para a criança que ela é fruto de amor. De repente, papai e a mamãe não estão se entendendo hoje, mas eles já se entenderam, eles já se amaram muito. Às vezes a gente se desentende, isso faz parte, mas você é fruto de amor. Porque se eu estou o tempo todo criticando o outro, falando mal do outro, que o outro está errado, que a minha vida está uma droga, que eu fiz tudo errado, nossa, gente, por que eu nasci? Será que eu deveria ter nascido? E essa não é uma consciência que os pais têm, Cláudia. Os pais não têm essa consciência. Eles simplesmente vão depositando ali a fúria deles e o desequilíbrio deles. Caramba, gente. É muito sério, isso é muito sério, é muito sério. A gente não se dá conta, né? Mas você começou a falar dos avós e realmente eu vejo casais, casados que fazem isso como se tudo bem falar do avô, falar da avó. Isso. E não, também fere, também machuca. Também fere, é minha avó, é minha família. Não é brincadeira. Eu fico muito tocada quando a gente fala de separação, de divórcio. Graças a Deus, meus pais são casados até hoje. Eu digo graças a Deus porque eles se amam tanto, eles são tão companheiros. Mas eles tiveram uma das crises terríveis e eles pensaram nessa possibilidade e chegaram a contar para nós, filhos. E eu me lembro como se fosse hoje, assim. Imagina, eu tinha 11 anos, hoje eu tenho 52 anos, já tem muito tempo. Mas eu me lembro da sensação física, de perceber, assim, a perna bamba e o chão abrindo e o meu mundo caindo. É uma dor muito grande, né? Todo filho de pai divorciado alimenta a fantasia de ver os pais juntos novamente. Sempre, mas assim, eu tenho coleguinhas dos meus filhos que falam assim... Agora, eles já são grandes, né? A gente fala assim, parece que a vida passa tão rápido que parece que foi ontem que eles eram pequenininhos. Mas assim, tá lá com os coleguinhas dos filhos. E aí, e seus pais? Meus pais separaram. E como é que é aí? E você, tá bem? Ai, tia, tô, porque eles se davam tão mal que pra mim foi um alívio. Não é verdade isso? Então, a criança ela vai aprendendo a lidar com isso, né? Então é o que temos, vamos olhar para frente. Nós temos uma geração mais preparada emocionalmente para lidar com desafios de separação. 81% é o número de aumento de divórcios pós-pandemia no Brasil. Então essa é uma condição muito atual da nossa sociedade. Então como que você vai contar o divórcio para a criança? Você vai contando que é melhor porque o papai vai viver a vida dele, a mamãe vai viver a vida dela de uma outra forma. Isso vai quebrando esses padrões, esses paradigmas da sociedade. Mas o que a gente quer? O que a criança quer de verdade? O meu pai com a minha mãe. Se vem uma madrasta, se vem um padrasto, e isso sim tem lá o seu lado positivo. A família cresce, agrega, tem mais diversidade, as pessoas... Claro que se as pessoas se entenderem, se forem felizes, ok. Mas a criança, ela tem essa fantasia de que o meu pai com a minha mãe seria muito melhor. Ela alimenta essa fantasia na cabecinha dela, há esse desejo de que os dois se mantenham juntos, né? Mesmo que inconsciente, porque é isso.
o pai e a mãe juntos. Olha a alegria com que você retrata isso. Ainda bem que os meus pais desistiram de se separar. Você tem 52 anos. É verdade, né? Eu de fato sou super feliz porque os dois estão juntos e, né, eu ligo e a casinha do bis e da bis agora, né? Assim como eu penso na minha casa, vovô e vovó, quando a gente recebe o nosso neto, eu vejo muita beleza nisso. Mas é muito bonito, porque as pessoas, elas aprendem a conviver, elas aprendem a administrar as diferenças. Eu acho que uma das grandes ilusões do divórcio, Cláudia, é acreditar que se divorciando a gente vai resolver as diferenças. E a gente está num caminho, né, de evolução social, de que as pessoas estão aprendendo a lidar com as diferenças, a respeitar as diferenças do outro. Então, às vezes, as pessoas se separam, casam de novo, se separam, casam de novo, se separam, casam de novo e vão responsabilizando o outro por esses divórcios, pelas coisas que não vão dando certo. E aí a gente precisa fazer uma análise de quem eu sou, o que eu quero, o quanto eu desenvolvi a capacidade de me relacionar com as outras pessoas, com as diferenças das outras pessoas. Então, esse exercício evolutivo, emocional, ele também está acontecendo. Né? Quando eu só responsabilizo o outro, eu me vitimizo. Quando eu olho para mim, qual é a minha responsabilidade no divórcio? Qual é a minha responsabilidade nessa separação? E as pessoas pós um divórcio, elas começam a entender que a responsabilidade não é só do outro, ela também é minha. Então, são novas reflexões, novas possibilidades de constituição de família, novos mundos, novos momentos que a gente está vivendo aí, que a gente precisa se preparar para essas novidades. Com a Verônica fazendo a pintura, e eu pensei, quem sabe você já programa aí essa atividade para o final de semana, porque você falou do celular também, você fala, não uso o celular, eu também não vou usar, vão ficar os dois olhando para o teto, né? Tem que pensar mesmo, fazer uma rotininha, pensar em coisas para fazerem juntos, vamos caminhar juntos no parque, vamos fazer um bolo juntos, vamos fazer a carne de panela que o Fucuri ensinou juntos. E é nessa hora que vem a conexão, né? Cláudia, você trouxe um grande desafio para a geração das crianças e dos pais, o tédio. E eu preciso lidar com o tédio. Os pais não conseguem lidar com o tédio da criança. A criança está sem fazer nada, observa. A primeira coisa que os pais fazem é entregar um dispositivo na mão da criança. Aí a criança não sabe o que fazer sem o dispositivo. Aí a criança vem assim, mãe, eu tô sem celular, eu não tenho nada para fazer. Né? Tem como ouvir essa frase. E aí olha que interessante, nós nunca tivemos pessoas com índices de QI, crianças e adolescentes com índices de QI, caindo gradativamente por conta das telas. As telas fazem tudo, as telas resolvem, é só apertar botão, é só apertar botõezinhos, é só ali. Então, as crianças, elas não estão sabendo lidar com o tédio, mas os pais também não conseguem lidar com o tédio das crianças. Dica, posso dar. Pega um potinho em casa qualquer, um potinho vazio, escreve coisas que a gente possa fazer sem o celular. Amarelinha, subir, descer a escada, levar o cachorro para passear, pular corda, jogo da memória. O que vocês podem? Brincar de música, cantar, dançar, passear. Vai fazendo bilhetinhos, coloca esses bilhetinhos dentro de um pote. E esse é o pote do tédio. Quando a criança tiver, ai mãe, o que eu tenho para fazer? Vai lá no seu pote do tédio. Tira um bilhetinho, vai lá, vai pintar, vai desenhar, vai coisas sem telas. Então essa é uma estratégia, de repente, para ajudar a pensar para o momento do tédio, que é saudável, sim, faz o cérebro funcionar de uma maneira diferente do que a gente está acostumado. Com certeza. Eu me lembro com tantas saudades dos dias em que acabava a luz em casa, que ficava tudo escuro. Aí a gente fazia uma brincadeira de contar história, e todo mundo contava história. Aliás, essa coisa da história também, né? Eu acho incrível isso, é um hábito que eu tento cultivar. Então, assim, vai passando de geração em geração, contar para os filhos. Como é que foi a tua infância, né? Contar para o neto do que você brincava. Isso tudo é muito gostoso. Isso é fundamental, Cláudia. Outro dia foi bem engraçado. Meu filho tem 13 anos. Eu fui dormir, ele estava de férias, ele ficou sozinho e ele fez um lanchinho, que é uma bolachinha de maisena com leite e canela. Aí ele tirou foto e me mandou uma mensagem no WhatsApp, porque eu já estava dormindo, ele escreveu assim, na minha época, os meus avós comiam isso todo dia antes de dormir. Eu achei tão bonitinho, mandei para minha mãe, ela falou, os meus pais. Eu falei, exatamente, eu acho fantástico. E muitos pacientes, muitas crianças chegam no consultório, às vezes não sabem nem qual é a profissão do pai, Cláudia. Eu pergunto, o que seu pai faz? Eu não sei, ele trabalha no escritório, mas eu não sei explicar para você o que ele faz.
E aí vai uma outra dica, né? Às vezes os pais dizem assim, o meu filho não fala, tudo que eu pergunto para ele é normal, ai, normal. E aí a grande dica é, e você? O que você conta da sua vida para os seus filhos? Você precisa ensinar os seus filhos a contar histórias, contando histórias para eles, se comunicando com eles. Ai, gente, falar de filho é uma coisa incrível, né? Dá vontade de ficar conversando horas aqui, eu fico pensando... e já falei várias vezes aqui no programa, muitos de nós casamos, assim, como se fosse a ordem natural da vida, né? Não, agora eu estou na idade de casar, caso e tenho filho, ordem natural da vida, sem pensar. Mas filho é responsabilidade, filho é transformar aquela criaturinha numa pessoa feliz, uma pessoa inteira. E é uma responsabilidade sem fim. Eu tenho filhos adultos, vocês sabem, sou vó, e é responsabilidade sem fim, né? É claro que a relação vai mudando, mas filho é filho para sempre. Então, pense, não é todo mundo que nasceu para ser pai e mãe, não é obrigado, mas quando você decidir, decida, pesquise, estude e comprometa-se. Porque vale muito a pena, é uma delícia. Eu digo que se você não tem vontade de ser mãe, nem precisa, porque você não sabe o que é esse amor. É igual aquela comida que você nunca comeu. Você não vai ter vontade de comer porque você não sabe como é. É um amor novo, diferente. Mas é incrível, vale muito a pena. Né? Muito. Sim, muito. Agora, só pra gente voltar um pouquinho ao assunto, porque a gente falou tanto e acabou fugindo, né? Sim. Alienação parental. Você já deu uma dica boa, não falar porque você está falando da metade do seu filho. Isso, falando mal. Constrói uma metade, uma e outra, né? Isso, nós somos metade de cada um, né? Se você fala mal, você está falando metade de mim. Então, você não gosta de metade de mim? Então, talvez eu seja fruto de um erro. A gente precisa tomar esse cuidado para que essa criança não alimente isso. Baixa autoestima, minha mãe não me ama, dores de rejeição. E aí a gente está plantando sementinha para uma série de problemas futuros, de relacionamentos, problemas profissionais, de falar em público. Ah, por que eu tenho tanta vergonha de falar em público? Porque eu não valido o meu valor, eu não enxergo o meu valor, porque metade de mim não é uma coisa legal. Eu me pareço muito com meu pai. E quando vem essas comparações, né, Cláudia? Parece mais com o pai, é a cara da mãe. Não, sou eu. Tenho qualidades, essas qualidades precisam ser validadas. Né, algumas coisas ali a gente vai melhorando, mas assim, tomar muito cuidado com esses comentários para que a criança não interprete isso como tem algo ruim comigo, tem algo de errado comigo. Isso pode trazer uma série de problemas para o futuro. Maravilha. Bom papo, né? Aliás, você que acompanha o programa, conta lá, você gosta, tem alguma sugestão, tem algum tema que você gostaria que fosse tratado aqui, vai ser com muita alegria que a gente vai correr atrás para atender ao seu pedido, tá bom? Doutora Sônia Rodrigues Portes é psicóloga, especialista em orientar mães divorciadas, orientar os pais nesse processo tão doloroso. E você pode entrar em contato através do WhatsApp 11 99255 4062. Já salva aí, guarda esse telefone, pode ser que seja útil, não para você necessariamente, mas para até indicar alguém, tá? 11 99255 4062. Tem um canal no YouTube, Sônia Portes, e o Instagram, Sônia Rodrigues Portes. Ou então, jornadamãesolo.com.br. Muito obrigada. Um ótimo carnaval para você. Obrigada. E até a próxima, até, viu? Muito obrigada.